Sansão e Dalila. O sol se punha lentamente sobre as colinas da Filístia, espalhando um tom avermelhado pelo horizonte. O povo de Israel vivia dias de opressão e medo sob o domínio dos filisteus. A cada estação, as terras eram invadidas, colheitas tomadas, famílias humilhadas. O clamor por libertação subia aos céus. Nesse tempo, Deus levantou um juiz singular, um homem marcado desde o ventre com uma missão: libertar Israel. Seu nome era Sansão. Antes mesmo de nascer, um anjo do Senhor apareceu à sua mãe estéril, trazendo a promessa de que ela teria um filho especial. Esse filho seria nazireu, consagrado a Deus desde o ventre. Não poderia beber vinho, nem cortar o cabelo, pois sua força viria do Espírito do Senhor. O nascimento de Sansão foi celebrado como um sinal de esperança para Israel. Desde pequeno, todos sabiam que ele não seria um homem comum, mas alguém chamado a ser instrumento de livramento. O tempo passou e Sansão cresceu. Sua força logo se tornou conhecida por todos. Não havia inimigo capaz de enfrentá-lo, e até as feras da terra sucumbiam diante dele. Certa vez, ao viajar para Tina, um leão jovem o atacou no caminho. O Espírito do Senhor se apoderou dele, e ele rasgou o animal como quem rasga um cabrito, sem nada nas mãos. Essa façanha o fez conhecido, mas também mostrou que sua força não era apenas natural, e sim um dom divino. Embora tivesse sido escolhido por Deus, Sansão também era um homem impulsivo. Suas paixões muitas vezes o levavam por caminhos perigosos. Ele se apaixonava facilmente e seus desejos o colocaram em encruzilhadas decisivas. Ao insistir em se casar com uma filisteia, contrariou os conselhos de seus pais. Porém, até essa escolha foi usada pelo Senhor para criar ocasião contra os opressores de Israel. Sua vida seria marcada por confrontos intensos. Os filisteus passaram a temê-lo profundamente. Em uma ocasião, Sansão enfrentou 30 homens sozinho e os venceu com astúcia e força. Em outra, derrotou 1000 inimigos, usando apenas uma queixada de jumento como arma. Israel via nele um libertador, mas também temia sua ousadia. Sua fama se espalhava por toda a região e sua presença era uma ameaça constante ao domínio filisteu. Mas a vida de Sansão não era feita apenas de vitórias. Ele carregava dentro de si uma fraqueza, sua vulnerabilidade diante da sedução. Foi em Gaza que conheceu Dalila, uma mulher de beleza cativante, cujo olhar despertava desejo e fascínio. Os filisteus perceberam rapidamente a oportunidade. Sabendo da paixão de Sansão, ofereceram a ela uma enorme quantia de prata para descobrir o segredo da força do juiz de Israel. Dalila aceitou o desafio. Em seu coração havia mais interesse na recompensa do que em qualquer afeto. Usando sua astúcia, começou a sondar Sansão. Em noites de conversa e momentos de intimidade, ela lhe perguntou qual era a fonte de sua força extraordinária. Sansão, desconfiado, inventava histórias. Primeiro disse que, se fosse amarrado com 7 cordas frescas, perderia a força. Dalila tentou, e quando os filisteus se aproximaram, Sansão quebrou as cordas como fios queimados. Ela não desistiu. Com lágrimas e palavras sedutoras, insistiu novamente. Ele respondeu que, se fosse preso com cordas novas, nunca usadas, ficaria fraco. Mais uma vez, ela tentou e os filisteus o atacaram, mas ele rompeu as cordas como se fossem fios de lã. A cada tentativa frustrada, Dalila se tornava mais insistente e Sansão mais vulnerável à sua pressão. O jogo perigoso se estendia e o inimigo aguardava pacientemente. Na terceira vez, ele disse que se suas tranças fossem tecidas com fios de tear, perderia sua força. Dalila o fez adormecer e trançou seus cabelos no tear, prendendo-os firmemente. Mas ao ouvir o chamado dela, Sansão despertou e arrancou tudo com facilidade. Dalila então se irritou, acusando-o de não amá-la, de zombar dela.
Suas palavras penetraram o coração do juiz, e a cada dia ela o pressionava, até que sua alma se angustiou até a morte. Foi então que Sansão abriu o coração e revelou seu segredo. Disse que sua força estava ligada ao voto de Nazireu e que jamais uma navalha havia tocado sua cabeça. Se seus cabelos fossem cortados, ele perderia sua força, pois teria quebrado sua consagração a Deus. Dalila viu que ele havia falado a verdade. Aproveitou o momento, adormeceu-o em seu colo e chamou um homem para cortar as 7 tranças da cabeça de Sansão. Quando os cabelos caíram, o Espírito do Senhor se retirou dele. Dalila gritou que os filisteus estavam sobre ele, e Sansão despertou pensando que seria como antes. Mas já não havia poder em seus braços. Ele foi capturado, seus olhos arrancados e levado preso a Gaza. Aquele que havia sido temido agora estava acorrentado, moendo trigo como escravo em uma prisão. Israel chorou sua queda, e os filisteus celebraram ruidosamente sua vitória. O tempo passou, e enquanto Sansão sofria na prisão, seus cabelos começaram a crescer novamente. Os filisteus, em êxtase, decidiram celebrar uma grande festa em honra ao seu deus Dagom. Reuniram-se em um templo imenso, abarrotado de príncipes e milhares de pessoas. No meio da festa trouxeram Sansão para zombar dele. O cego juiz foi conduzido por um servo, humilhado diante da multidão que gritava em escárnio. Mas em seu coração havia ainda um último desejo: vingar-se dos inimigos de Israel e honrar o nome do Senhor. Ele pediu ao jovem que o guiava que o colocasse junto às colunas centrais que sustentavam o templo. De mãos sobre as colunas, elevou uma oração sincera a Deus. Pediu força uma última vez, não para si, mas para derrotar aqueles que haviam zombado do Senhor. Sua voz ecoou no silêncio do templo, e o poder divino mais uma vez o encheu. Com todas as suas forças, Sansão empurrou as colunas. O templo inteiro tremeu, as pedras cederam, e a estrutura ruiu sobre os filisteus reunidos. Milhares morreram naquele dia, incluindo os príncipes. Sansão também pereceu, mas sua morte trouxe mais inimigos abatidos do que todos os dias de sua vida. Israel viu naquele sacrifício um ato de redenção, e sua memória ficou marcada para sempre. A história de Sansão e Dalila é um retrato profundo da luta entre força e fraqueza, entre consagração e desejo. Mostra que mesmo os mais fortes podem cair quando não guardam o coração, mas também revela que Deus é capaz de usar até mesmo a queda para cumprir seus planos. Sansão foi juiz de Israel por 20 anos, e sua vida, embora marcada por falhas, trouxe livramento ao povo escolhido. Até hoje, sua trajetória inspira e adverte. A coragem de enfrentar leões e exércitos se contrasta com a fraqueza diante da sedução. A força física extraordinária se opõe à vulnerabilidade emocional. Sua queda lembra a todos que a fidelidade a Deus é mais preciosa que qualquer dom. E seu fim demonstra que, mesmo em meio à fraqueza, Deus pode manifestar sua glória e trazer vitória ao seu povo.